Graça e paz, queridos irmãos, servos e servas de Deus. Estamos dando início a mais uma mensagem da parte de Deus. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nome de Jesus em nosso canal. Ative o sino de notificação, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e compartilhe esta informação bíblica. O nosso canal é um canal informativo, tá certo? Então me ajude a propagar a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, para crer tem que ter fé. E a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, me ajude a propagar o Evangelho. Amados, hoje eu quero falar sobre obreiros. Você que é obreiro e você que almeja ser obreiro. Há muitos ministérios que consagra, né? Consagra, separa, mas aí vai aquela escadinha. Primeiro você vai ter que ser cooperador, depois você vai ter que ser diácono, depois você vai ter que ser presbítero, depois você vai ter que ser evangelista, depois você vai ter que ser pastor, depois você vai ter que ser bispo, depois você vai ter que ser apóstolo. Esse bispo é a mesma coisa que pastor. Então são títulos. E as pessoas são loucas por títulos, você sabia? Você sabia que as pessoas são loucas por credenciais, por títulos? Há uma diferença muito grande do obreiro da credencial para o obreiro que entrega a sua vida para fazer a obra de Deus. E as igrejas estão cheias de obreiros de credencial, que estão preocupados em estar no púlpito, que estão preocupados em disputar quem prega a melhor mensagem, a mensagem mais eloquente. Mas não estão preocupados em ganhar almas, mas não estão preocupados em propagar o Evangelho, mas não estão preocupados em visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações, mas não estão preocupados em ir lá no presídio ou ir no hospital, ungir alguém e orar em nome do Senhor Jesus para que o enfermo seja curado. Estão preocupados simplesmente com a posição. Com a posição. Então, em uma outra oportunidade, eu vou dizer que eu não concordo com essa questão de esperar todo esse tempo, toda essa escadinha, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Eu creio num Cristo que entrega o ministério, porque quem dá o ministério é Jesus. O ministério, ele chama para o ministério. E o Espírito Santo concede os dons, cabível a cada chamado e a cada vocação. O Senhor chama quem Ele quer. E o Espírito Santo distribui os dons de capacidade para quem busca, para quem pede. Para cada função, o Espírito Santo concede o dom específico. Um evangelista jamais será um pastor. Um presbítero jamais será um diácono. Porque o chamado de cada um, quem dá é Jesus. Aí a gente faz da igreja uma empresa. Você vai entrar de ajudante, depois você vai ser promovido a meio oficial, depois você vai ser oficial, depois você vai ser encarregado e depois você vai ser o supervisor. O obreiro perde todo esse tempo, não consegue desenvolver o ministério, porque fica preso dentro desta administração. Essa administração que eu discordo. É uma opinião minha. Tá certo, meu amado? Então vamos falar sobre o obreiro. Como é que você está como obreiro? Você tem arregaçado as mangas? Você tem falado de Jesus? Você tem buscado as almas? Você tem dado suporte na tua igreja? Como é que você está como obreiro? Ou você é daqueles obreiros que fica só, como diz assim, 007, escondido? Escondido. Ninguém te conhece na empresa que você é um obreiro da Seara do Senhor. Ninguém te conhece aonde você está, na faculdade ou no trabalho, porque você não se apresenta como tal. As suas brincadeiras, às vezes, denigrem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que você fala, como você se comporta. Então, você é obreiro mesmo? Mesmo? Vamos ver o que é verdadeiramente um obreiro. Pega a tua Bíblia. Olha só o que é um obreiro. Eu vou começar com essa palavra que você conhece. O meu sermão é rápido, é uma informação bíblica.
para você entender que se você for obreiro, você tem que estar enquadrado dentro disso que eu vou falar. E você que almeja ser, também tem que estar enquadrado dentro disso. Segundo Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, quando diz combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele está utilizando de 3 figuras conhecidíssimas nossas para ilustrar um obreiro. 3 figuras. E é isso que eu vou falar em poucos minutos. 3 figuras para ilustrar um obreiro: o atleta, o soldado e o mordomo. Ou vice-versa, a ordem dos fatores aqui não altera o conteúdo que nós vamos falar. 3 figuras dentro desse texto que nós acabamos de ler. Eu tomei nota. Olha só. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 figuras: soldado, atleta, mordomo. Um soldado, primeiro, vencedor. Paulo ilustra um soldado vencedor. Combati um bom combate. Todo soldado vencedor, ele não combate um mau combate. Ele pode até se ferir na guerra, mas ele se levanta e ele volta a combater. E ele, quando está combatendo, ele sabe quem é o seu general. E o seu general lhe concede a ordem de combater. E ele combate, e o texto diz que é um bom combate. Não é um mau combate. Tem soldados aí combatendo, mas estão combatendo tão mal que nós podemos dizer que é um mau combate. E esse soldado pode morrer na guerra. Pode morrer na guerra. Eu estou falando aqui por metáfora, eu estou falando aqui por figuras de linguagem. Que esse soldado estava combatendo um mau combate e pode morrer na guerra. Que guerra é essa? A guerra que você tomou para si. Você tomou para si uma guerra ministerial. Ministerial. Quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Só que vai ser cobrado por isso. Então você tomou para si uma guerra ministerial. Quando você é um membro da igreja é uma coisa. Quando você passa a ser obreiro, é uma coisa espiritual completamente diferente. Porque o membro, ele vai ouvir o obreiro. E o obreiro tem que estar preparado para servir o membro. E no mundo espiritual, todos os que são soldados, todos estão num grande combate. Falando a obreiros, estão num grande combate. O apóstolo Paulo fala, combati um bom combate. Então Paulo utiliza aqui de uma linguagem militar. Militar. Que aponta para um soldado combatente. Um soldado combatente. Você tem sido um soldado combatente? Ou você tem sido um soldado medroso, covarde? Como é que você tem combatido? Ou se tem combatido, que de repente você não está combatendo mais. Você está um soldado parado. Então essa proposta desse tema, dessa noite, é para você voltar a combater um bom combate. Então Paulo ilustra a figura de um soldado combatente, corajoso, firme, forte, que vai para a guerra, sabendo que o maior está com ele, o general dos generais, o senhor dos senhores, que está com ele. Falando no mundo espiritual, entra no mundo espiritual. Você aceitou a proposta de ser separado? Agora você fica de braços cruzados. Só quer aparecer no templo para estar na tribuna, enfeitando a tribuna. E quando lhe é dado uma oportunidade para você proferir uma palavra, se não lhe faltar palavra, você vai encher linguiça. E se você estiver falando alguma coisa, você ainda vai exigir que as pessoas glorifiquem a Deus. Na verdade, que não glorifiquem a Deus, mas que aplaudam você. Então, meu querido, volta para o combate.
Porque combater não é estar numa tribuna pregando. Combater é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades, nas suas tribulações. Combater é você ir no hospital e ungir alguém, orar por alguém. Combater é você ter no mínimo a consciência de abrir a tua boca e falar que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Volta para o combate em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então fala, um soldado combatente. É por isso que merece receber, é por isso que o soldado combatente merece receber as condecorações quando ele sai da guerra. Quando ele sai da guerra, ele sai vencedor daquele combate, ele merece as condecorações, as medalhas de honra ao mérito, porque ele combateu. E é tão bom, tão maravilhoso que se o general aqui da terra, se o superior a ele reconhecer que ele verdadeiramente foi um soldado que teve dando a vida na guerra, se ele for reconhecido, ter no mínimo uma palavra de gratidão. Quando a gente vê que em muitas igrejas, o camarada está no campo, está trabalhando, está fazendo a obra de Deus com o coração, está pagando um preço, e não é reconhecido. Não é reconhecido. Não é nem dado uma palavra de gratidão a esse soldado. Não é dado nem uma palavra de gratidão. Mas louvamos a Deus que esse soldado não faz a homens, esse soldado faz a Deus. Porque foi Deus que o chamou. E Deus o aperfeiçoa em cada combate. Filipenses 1,6. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita, que aperfeiçoa, que abençoa. Então o soldado deve ser condecorado se ele combater legitimamente. Paulo expressa a figura de um soldado. Por quê? Porque Paulo só dava golpe certo. 1 Coríntios 9,26 está dizendo, sendo, pois, soldado combatente, como quem corre, sendo, pois, soldado combatente que corre para o alvo e não luta como quem simplesmente dá um soco no ar. A luta de Paulo era uma luta verdadeira. Ele entendia que o evangelho é algo verdadeiro, que carece de alguém com coragem. E Paulo diz mais. Paulo nos aconselha a usarmos as armas espirituais. As armas do soldado têm que ser armas espirituais. 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Então todo soldado combatente tem que ter as armas. E que armas são? Não são físicas, bélicas, são espirituais. E como é que o soldado consegue armas espirituais? Isaías 55:8. Buscando o Senhor enquanto se pode achar. Mateus 7, pedindo e vai receber do Senhor. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Segundo as Crônicas 7:14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu, o Senhor do céu, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscando a Deus. O soldado só consegue armas espirituais se propor a orar, a consagrar a sua vida. A consagrar a sua vida. Hebreus 14:12. Seguindo a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, buscando as armas espirituais, Paulo propõe isso. Efésios capítulo 6, verso 11 até o 17. Você conhece o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Toda ela. Então o soldado tem que portar toda a armadura de Deus. Aí vai dar uma lista das armas. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé. Capacete, couraça e escudo, material de defesa. Espada, material de combate, arma de combate. O soldado tem que estar revestido. Primeiro, Paulo ilustra
que o obreiro deve ser como um soldado vencedor. Segundo, Paulo ilustra que o obreiro deve ser como um atleta. Ele fala assim, ó, combati um bom combate, soldado. Acabei a carreira, eu completei a carreira, atleta. Atleta. Paulo utiliza aqui uma linguagem olímpica que aponta para um atleta cruzando a linha de chegada. Isto diz que Paulo conhecia os jogos da Grécia Antiga, antes de Cristo. E Paulo sabia que todo atleta tinha que se abster. Tinha que se abster, porque um atleta nos dias de hoje, se ele quiser obter o índice para participar de uma Olimpíada, se ele quiser atingir o índice, ele tem que se abster, ele tem que manter o peso, ele tem que manter a alimentação regrada com muita vitamina. Então Paulo agora na segunda parte do texto ele está comparando um soldado, um obreiro como um atleta que se abstém das coisas mundanas, que se abstém das coisas mundanas, que sabe que a força da carne, o domínio da carne não pode prevalecer nele. Porque Romanos 8:1, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O atleta tem que estar em Cristo, que não anda segundo a carne, mas vive no Espírito, se abster. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então, se abster. Um atleta olímpico, ele se abstém. Ele procura fazer tudo para manter o peso. Ele treina incessantemente. Treina de manhã, pelo menos 3 vezes ao dia, para atingir as metas, para alcançar a coroa, que no caso deste atleta é uma coroa corruptível. Mas no nosso caso, como soldado, como obreiro, atleta, é uma coroa incorruptível. Se abster do falatório, se abster do pecado, se abster das coisas que te distanciam de Deus. Tudo isso tem que fazer um atleta, um obreiro comparado a um atleta. Paulo diz que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Portanto, Paulo entende que todo atleta é disciplinado. Tem que ser disciplinado. O que é uma pessoa disciplinada? É uma pessoa que marca o horário e corresponde com o horário que ele marcou. Para tudo. A hora de falar com Deus, a hora de meditar na palavra, a hora de jejuar, de consagrar, de orar. Ele é disciplinado. Então, o atleta é disciplinado. E nós, como obreiros atletas, devemos ser disciplinados. Disciplinados. A Bíblia diz em Provérbios que Deus ama a disciplina. Ama a disciplina. E nós devemos ser disciplinados. Deu para você entender essa mensagem? Depois ele diz, 1 Coríntios 9:25, Paulo afirma que todo atleta em tudo se domina. Em tudo se domina. Aqueles para alcançar o quê? Uma coroa corruptível. E nós temos que se dominar para alcançar uma coroa incorruptível. Porque Paulo já conhecia os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Em 1 Coríntios 9:24, Paulo nos estimula a sermos atletas competitivos. Um atleta competitivo. Dizendo, correi de tal maneira que os alcanceis. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês têm que continuar fazendo a obra. Continuar se abstendo. Continuar firmes. Continuar, não é parado, mas correndo. Realizando a tarefa que Deus colocou na sua mão para ser realizada. Não queira fazer a homens. Faça a Deus. Às vezes há um esforço tão grande seu para mostrar para alguém que você está fazendo alguma coisa. Isso é tolice.
faça a Deus, porque Deus é que vai te recompensar. Deus é que vai te recompensar. Então faça a Deus. Não aguarde que alguém aplauda você e bate no seu ombro e te cubra de glória. Agora, espere em Deus, porque Deus é galardoador de todo aquele que trabalha para o reino. Deus é galardoador. Deus não deixa ninguém, Deus não vai dever a ninguém. Você está entendendo que você tem que ser um atleta, e ser um atleta legítimo. Legítimo. Então Paulo afirma que todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Paulo queria chegar ao pódio e conseguiu, pois sempre prosseguiu para o alvo. Sempre. Não tire o teu foco do alvo. Não tire os teus olhos do alvo. Na nossa vida temos sempre que focar no alvo. O que você quer da sua vida? Foque o alvo. Você que é o obreiro, continue focando o alvo. E o alvo maior da sua vida, obreiro, é conduzir vidas para o reino da luz, tirando-as das trevas. O alvo maior é você olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. E mesmo você estando com problemas de ordem financeira, material, acreditar que Deus supre todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não espere em homens, faça para Deus. Faça para Deus. Depois ele compara o mordomo, para a gente concluir. Combati um bom combate, acabei a carreira. O combate fala do soldado. Completei, eu acabei a carreira, fala do atleta. Guardei a fé. Guardei, fala do mordomo. Guardei. Guardei. O mordomo fiel. O mordomo tem que estar disposto a servir. Eu não entendo obreiros que não estão dispostos a servir. Não está disposto a servir. Ele dá tanta desculpa. Tanta desculpa. Quando Jesus mandou convidar todos para uma festa, as bodas, aí diz que saiu os homens a convidarem, conforme o pedido daquele senhor, daquele dono daquela festa. E aí a Bíblia diz que quando chegou em um, ele disse assim, ó, eu não posso ir porque eu comprei um campo e preciso vê-lo. Chegou diante do outro e diz, olha, eu me casei, eu não vou poder ir. Chegou diante do outro, eu comprei uma junta de boi, eu não vou poder ir, eu preciso ver, experimentá-las. Então tem obreiro que é assim. Ele não é mordomo. O que faz o mordomo? O mordomo zela pela casa do seu senhor. E o que faz um garçom? O garçom tem que andar com a bandeja na mão. O garçom serve, o mordomo zela. O mordomo administra os bens que não são seus, são do seu Senhor. Então Paulo compara o último texto do versículo, que nós devemos ser mordomos e mordomos fiéis. Guardei a fé. Paulo utiliza aqui uma linguagem administrativa. O mordomo ou dispenseiro fiel era uma pessoa de confiança, que guardava, que cuidava dos bens do seu Senhor. Então, quero concluir essa mensagem e dizer para você, se você verdadeiramente é um obreiro chamado, vocacionado, você deve entender isso, que você é um soldado que está em combate, que você é um atleta que tem que se abster de tudo aquilo que te tira do foco e que você é um mordomo que deve servir. Um mordomo que deve servir. Paulo era um mordomo grato ao seu Senhor. Paulo era um fiel dispenseiro dos mistérios de Deus. Um dispenseiro da multiforme graça de Deus a qual ele foi vocacionado. O que é um dispenseiro? É aquele que tem a dispensa cheia. E vai utilizar daquela dispensa para servir, para ajudar, para levantar quem está caído, para servir o reino. Esse dispenseiro é comparado como um mordomo que serve, Então, o teu ministério depende desses fatores.
as 3 comparações do obreiro vencedor. O obreiro vencedor, ele é soldado, ele é atleta, ele é mordomo. Devemos preservar até o fim, pois os vencedores levarão o prêmio. Então, guarda o que tem, Apocalipse 3:11, para que ninguém tome a tua coroa. Deus abençoe você. Uma breve mensagem para que Deus possa abençoá-lo. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um desses irmãos, dessas irmãs, esses que ouvirão esta humilde mensagem. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Estamos aqui sempre com uma mensagem da parte de Deus. Deus abençoe.